Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Juízes, capítulo 6. Aleluia. Que diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Glória a Deus. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham, aleluia, com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Vocês veem, meus irmãos, que o povo de Israel peca. E por isso o Senhor deixou que os midianitas o dominassem. Aleluia. E o povo de Israel se escondia dos midianitas em cavernas e em outros lugares. Aleluia. Porque os midianitas eram mais fortes que eles. E tudo o que eles semeavam, aleluia, os midianitas vinham com os amalequitas roubar. Aleluia. E é muito triste você semear e outro roubar as suas sementes, roubar as suas colheitas. E nós vemos aqui um jugo de 7 anos. Aleluia. Um jugo de 7 anos. E essa cena se repetia. Aleluia. Durante 7 anos. Eles semeavam e eles, aleluia, não colhiam. E é muito triste você semear e você não colheu. Aleluia. Só que o Senhor iria levantar um que iria mudar aquela situação através dele. E eu quero dizer algo da parte do Senhor. O Senhor vai levantar você. Improvável. Para mudar a situação da tua vida. Para mudar a situação da tua história. Você será levantado por Deus. E Deus vai te posicionar. Aleluia. Diante daqueles, aleluia, que duvidaram do que o Senhor tinha contigo. E o Senhor escolhe o improvável, um que ninguém dava nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que ele não sabia que o Senhor já via dentro dele a capacidade que nem ele enxergava. Porque nós temos essa mania, aleluia, de não enxergar o que Deus coloca em nós. Só que hoje, tu não vai ver com os teus olhos, mas tu vai ver com os olhos do Senhor. E o que o Senhor colocou em você, aleluia, você vai ver que ele já te capacitou. Aleluia. Para esta situação. Você vai ver que o Senhor já te colocou de pé. Dentro dessa situação. E ele vai usar, aleluia, você. Mas como que o Senhor vai me usar se eu sou improvável? Como que o Senhor vai me usar se eu sou pequena? Tem pessoas melhores, maiores. Mas o Senhor escolheu você. E o Senhor vai levantar você. Aleluia.
E a Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar, aleluia, é um tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não vissem ele. Ei, eu quero te dizer que tu pode até estar escondido, mas os olhos do Senhor te enxergam. Os olhos do Senhor te vê. Aleluia. E o anjo do Senhor aparece a Gideão. Juízes 6, versículo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que é que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contavam, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Aleluia. Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Você vê aqui Gideão questionando. Você vê aqui Gideão fazendo perguntas, dizendo que Deus havia abandonado eles. Só que eles estavam vivendo uma consequência dos atos que eles mesmos provocaram. E nós temos a mania de querer culpar. Nós temos a mania de querer culpar a ABC dos atos que nós mesmos procuramos, causamos a nós mesmos. Aleluia. Era a consequência de uma desobediência que eles estavam vivendo. Então o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. O Senhor dá uma ordem. O Senhor diz: então vá. Aleluia. E tem ordem de Deus para a tua vida hoje aqui. E sabe o que é que o Senhor está dizendo? Não para. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Prossiga. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Eu vou te dar estratégia. Mesmo eles aqui, sendo oprimidos pelos midianitas, sendo saqueados, Gideão montou uma estratégia. Aleluia. Porque ele não se conformava com aquela situação. E tem estratégia de Deus dentro dessa situação. Tem estratégia de Deus, aleluia, para a tua vida.